Olá, povo abençoado do Brasil, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Vai derrubar isso aí. Peraí, só um instantinho, gente, aqui. Ó, Tá ok, meus amigos? Então, inscreva-se no nosso canal e compartilhe. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Então, inscreva-se, compartilhe. A câmera aqui do outro lado está totalmente torta, mas tudo bem. Vamos lá. Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Brasil no Ponto News e Brasil no Ponto News e Brasil 256. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Então dê aquele like e compartilhe. É muito importante. Calma aí, calma que eu vou ajeitar. Deixa eu terminar de falar aqui. Assim que eu terminar, eu ajeito. Tá ok? Então inscreva-se para não perder o foco do negócio, senão a gente perde o time de tudo enquanto é coisa. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Live nesse canal toda. Gente, se você estiver ouvindo o retorno, por favor, me dê um ok aqui, porque eu estou sem retorno nenhum aqui, tá dando ver com dois sistemas ao mesmo tempo. Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado ao 256, tá tudo descontrolado, tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas redes sociais aqui. Nós estamos também lá no Rambo, gente. Então, se puder dar uma passadinha lá e ver o canal Brasil no Ponto, estamos organizando lá ele para ficar tudo ok. Então, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live, é muito importante. E seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News e Brasil 256, tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe. Às vezes se atrapalha aqui, são dois Brasil, são um Brasil só e dois canais ao mesmo tempo, tá ok, gente? Inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e seja muito bem-vindo, tá ok? Brasil 256 e Brasil no Ponto News. Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas, tá ok, gente? Então sejam muito bem-vindos a estes canais aqui, tá ok? A gente tá revezando aqui os canais aqui, canais parceiro que apoia Jair Messias Bolsonaro. Ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. E vamos que vamos fazer uma live aqui de uma hora e meia, live de segunda-feira, tá entendendo? Então, passamos o final de semana recolhendo as informações e vamos trazer muita informação, muita notícia muito bacana aí para os canais, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe. Estamos no TikTok também, tá ok, gente? Dá uma passadinha no TikTok. Tá lá, canal Brasil no Ponto News. Se inscreva e compartilhe lá também, tá? Todo dia tem um vídeo lá que a gente bota lá no TikTok, tá entendendo? Em breve a gente vai botar também lá no antigo Twitter, né? Agora é X, né? Tá ok, gente? Inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, gente, senta o dedo no like, compartilhe nossos vídeos. Tem vídeo novo todo dia aqui no canal. Tem um vídeo novo aqui, explicativo, orientando, conversando, batendo um papo. 7 de setembro está chegando aí e sejam muito bem-vindos. 7 de setembro, lembre dessa data. 7 de setembro, tá ok, gente? Todo o Brasil, provavelmente, não, a gente não pode esperar. Uma coisa que eu vou te falar aqui, e ser muito, muito sincero aqui. Nós não vamos ficar esperando o tempo todo pelo presidente Bolsonaro, certo? Nós não vamos ficar esperando. Ah, não, Bolsonaro... Olha, não, nós temos que nos guiar, saber o que está atrapalhando o nosso país, o desenvolvimento do nosso país. Então, a gente tem pura obrigação de... Quem quiser ir para a manifestação, tranquilo. Quem não quiser ir, não vai, tá entendendo? É um direito da pessoa, tá entendendo? Ah, não, porque... Gente... Se você não se manifestar, você está dando a voz ao inimigo. E nós temos que se manifestar. Com esse governo aí liberando tudo que não presta aí no nosso país. Olha só o que o cara está liberando ervas. Nojento, tá? Isso é nojento. É porque essas pessoas que leem esse projeto nojento, porque não tem um filho metido nessas porcarias aí. Tá ok? É porque não tem um filho metido nessa porcaria. Então, meus amigos,
Dá uma parada aqui, gente, pra gente ver aí. Então, as pessoas que não pensam que vai que vai votar esse projeto nojento, projeto que só leva a família para o desespero, é porque a pessoa nunca foi naquela tal de Cracolândia lá em São Paulo, tá entendendo? Aqui no Rio de Janeiro, tá entendendo? Para ver o que é que acontece com aquelas pessoas ali, tá entendendo? Aí vê o STF, vê os parlamentares, o STF fazendo o trabalho dos parlamentares, que não tem nenhum voto. Isso é uma vergonha para o nosso país. O Senado não toma rédea do negócio. Enquanto a gente tiver aquele Rodrigo Pacheco ali naquele Senado, agindo com aquele tipo de covardia, aquela covardia, e passando, terceirizando o trabalho dos parlamentares, é uma vergonha. Tá, gente? Então, ele não tem o direito. Você tem que ter uma consulta. Muito boa noite. Peraí, cara. Tem que ter uma consulta pública para que as pessoas possa decidir o que tem que ser feito e não agir com esse tipo de covardia com o nosso país, com as pessoas que estão naquela situação dificílima. Tá ok? Se inscreva, compartilha, dá aquele like, compartilha e vamos embora. Muito boa noite, agora 19h46 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Brasil 256. Inicialmente peço seu like, peço seu compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, né? Canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, e por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas, né? Mas quero lembrar dos canais que estão aqui na descrição. Entre eles estão ali o Brasil é Nosso, a Bolsonaro News, Mito Brasil, 100% Brasil, enfim. Inscrevam-se nos canais que estão aqui na descrição, tá ok? Dito isso tudo, vamos aos temas desta live, né? Vamos primeiramente falar sobre Bolsonaro, Jair Bolsonaro, né? Vamos falar sobre as últimas declarações que ele fez, principalmente durante o fim de semana, né? E ele especificou, né, falou sobre os riscos que ele corre estando no Brasil. Muita gente acaba negligenciando, né, esse assunto, né, e que enfatiza aqui que o presidente Bolsonaro corre de fato risco estando no Brasil, né? Não achem vocês que não, é uma situação muito complicada, e o presidente falou sobre esse assunto, né, que é um assunto polêmico, que a gente vai falar aqui nesta transmissão ao vivo simultânea, tá ok, pessoal? Simultânea, tá ok? Em seguida a gente vai falar sobre a CPMI do Rio de Janeiro, né? Inclusive, a tal relatora pediu a reconvocação de Mauro Cid, né? E além disso, tu vai falar sobre um outro assunto também envolvendo a tal relatora da CPMI. Portanto, o segundo tema desta live será relacionado à CPMI do 8 de janeiro, resumidamente. E por fim, a gente vai falar aqui sobre Walter Delgatti, né? Inclusive o assunto está no nosso título, tá ok, pessoal? O assunto está no nosso título. Vamos falar sobre Walter Delgatti, né? É sobre o assunto do momento, né? Justamente ele acabou sendo detido, né? Então a gente vai falar sobre esse assunto para a gente finalizar essa live com chave de ouro, tá ok? Dito isso tudo, vamos aqui ao primeiro tema, né? Dito os temas, né? Vamos aqui ao primeiro deles, né? Vamos aqui às declarações do presidente Bolsonaro nesse final de semana, tá ok? Vamos lá então. Peço o like, eu peço o compartilhamento, e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal, né? Que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok? Matéria única nesse primeiro tema. Bolsonaro diz que sabe dos riscos que corre em solo brasileiro. Pleno News. Presidente recebeu o título de cidadão goiano na Alego, né? O Alegó,
alguma coisa assim, né? Vamos seguindo aqui, ó. Nesta sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa de Goiás e pode discursar para os presentes. E pôde discursar para os presentes, sem comentar as investigações contra ele por supostas vendas de presentes e também sobre as declarações do Walter Degatti. Bolsonaro falou sobre os riscos que corre no Brasil. Abre aspas. Sei dos riscos que corre em solo brasileiro, mas não podemos ceder. Fecha aspas, disse político que recebeu o título de cidadão goiano. Na segunda parte da homenagem, que começou com o culto, o presidente discursou contra o presidente, tá aqui, ó, o presidente. Eu vi. O presidente discursou contra a prisão dos manifestantes do dia 8 de janeiro. Segundo ele, essas pessoas tiveram a liberdade surrupiada, né? Fecha aspas, são aqui as declarações do presidente Jair Bolsonaro, justamente em passagem dele por Goiânia, ok? O presidente Bolsonaro esteve lá para receber títulos, né? Enfim, basicamente é isso, tá ok? Então tá aqui, Bolsonaro diz que sabe dos riscos estando em solo brasileiro, né? Lembrando que o presidente Bolsonaro esteve recentemente em viagem aos Estados Unidos, né? E por decisão própria acabou voltando, né? Retornando ao Brasil, no qual tem discursado, né? Politicamente, inclusive, tá ok? Dito, aliás, eu já passei aqui pela matéria toda, praticamente, né? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos dar uma olhada nessa matéria que tá aqui no Pleno News. Tá ok, gente? Aqui, ó. É uma matéria única aqui, tá dando sobre... Aqui, ó. Tá ok? Bem legal? Então tá aqui, meus amigos. Então, essa é a matéria do dia de hoje. Vamos a que interessa aqui, ó. Então, o que é que eu tenho para falar sobre isso aqui? Realmente ele não está falando nenhum absurdo, nenhuma mentira. Está falando a verdade. Né? Mas o Bolsonaro, conheço bem o Bolsonaro, jamais vai correr desse tipo de situação. Tá vendo? Não é covarde, é um cara que tem respeito, tem realmente respeito. Não vai, se tiver que prender, eles vão prender, ponto final. Eu acho que se acontecer isso aqui, ele dará uma lição. Eles querem, na verdade, o que é que eles querem? Eles querem comparar o Bolsonaro ao Lula, que é totalmente diferente. Eles querem comparar. Mas no país que estão vivendo no momento, entendendo? No país que estão vivendo no momento, nesse exato momento, há 8 meses de um governo, que até hoje não se sabe para que veio a esse país. Entendeu? Um cara que está com déficit de 41 bilhões, quer dizer, está devendo mais do que pagou. Então, o que é que acontece? Nós estamos se ferrando e vamos se lascar. E essa que é a verdade. E vamos se lascar. Vai sobrar para todo mundo. Tá vendo? Vai sobrar para todo mundo. Porque ele fez aquela mentira, trocando o presidente da Petrobras, botando esse tal presidente que era justamente para fazer isso aí. Quer dizer, diminuiu um pouquinho, agora aumentou a gasolina. Se você for no supermercado, já está tudo caro. Nem bem anunciou que aumentou a gasolina, está tudo caro. Tá vendo? Já está tudo caro no mercado. Veja que diz o arroz. Veja que diz o frango. Como é que está o preço. Gente, está vergonhoso você ir no supermercado. Você vai com R$100 no supermercado, você não traz nada do supermercado. Tá vendo? Não traz nada do supermercado. Tá vendo? Você tem que ir ali num corredorzinho, tem aquela mercadoria próxima ao vencimento, que é para você poder comprar, porque não dá. A picanha que ele prometeu, gente, é colchão duro. Até hoje não veio. É um governo que até o presente momento não se sabe para que veio. Não tem um ministro que tenha um destaque. Não tenha. E veja quem está com ele. É o cara do Mensalão, é o cara dos caras do Petrolão, é toda aquela turma. Aí o cara está lá para a África do Sul. Quer dizer, ele não pode sair na rua e fica viajando. O dinheiro não é dele. O dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo brasileiro. Agora nós temos por obrigação e responsabilidade do dia 7 começar ali uma pequena caminhada para que a gente possa normalizar esse país. Tá entendendo? Normalizar esse país. Tá entendendo? Porque não dá. As grandes manifestações
que, que tem pelo país inteiro, eu estou começando no dia 7, que todo mundo vai lá, faça sua faixa, e vai lá, vai para, se você quiser, se for você sozinho, 2 ou 3 pessoas, não importa. O importante é que a gente temos que cuidar desse país. Aliás, nós temos que deixar esse país para o nosso neto, para os nossos filhos, tranquilo. Entendeu? Não com isso aí, o cara estamos se ferrando aí por causa dos outros. Eu não votei nesse governo, eu não votei nesse larápio, tá entendendo? Para mim é larápio. O cara que não pode sair na rua, para mim é larápio, tá? Então eu não votei nele, jamais votaria na esquerda, rapaz. Eu sou de direita, eu quero o melhor para todos, eu quero comida barata, um mercado, uma economia liberal, uma economia que seja pujante para todo mundo, não para uma turma aí. Eu vejo lojas apresentando aí 30 vezes sem juro. Será que é 30 vezes sem juro mesmo? Será que esses magazines da vida aí estão oferecendo 24 vezes sem juro? Será que é juro? Será que o juro não está embutido ali naquelas prestações? Tudo isso você tem que ver na hora de fazer sua compra, somar para ver se realmente o mesmo valor vai dar no final. Tá entendendo? Então, gente, o que eu peço para vocês é o seguinte: não podemos desistir desse país, esse país é maravilhoso. Tudo que nós temos aqui é pela graça de Deus. Ontem eu vi. Agora, eu quero dar parabéns ao Silas Malafaia. A Silas Malafaia, que é um pastor igual a mim, então ele bateu direto a quem mereceu. Entendeu? Se não gostou do que o Silas Malafaia falou, amigo, pega o seu banquinho e vai-se embora. Vai-se embora. A queda, ela vai ser ou pelo Espírito, ou pelas garras de Deus, entendeu? Ou o povo uma hora vai se cansar, né? Ou então o Congresso uma hora vai se cansar, não é isso? Mas eu digo o seguinte: parabéns ao Silas Malafaia, que foi para cima e disse que não tinha medo de uma certa pessoa aí que a gente prefere não dar para fazer propaganda, tá entendendo? Porque se é propaganda, não fazer propaganda disso aqui. Então, meus amigos, é isso que eu tenho para falar. O Bolsonaro corre risco, mas ele não vai correr da raia. Não corre, porque é um capitão, o cara seria covardia, um cara correr da raia. Não corre, não corre. Então, eles querem comparar o Lula ao Bolsonaro. Agora é totalmente diferente. O Lula ele foi condenado por petrolão, um monte de coisa que ele foi condenado. Depois veio lá o cara de que era por causa do CEP. É mentira. Na verdade, eles queriam. Na verdade, o país é um país que não aceita uma pessoa honesta lá dentro. É a verdade. Então, o Bolsonaro ele quebrou esse sistema. Quebrou o sistema. Entendeu? Hoje a gente sabe quem é os ministros. Hoje a gente sabe o que é economia no nosso país. Ninguém sabia. Mas ele quer ali botar o Bolsa Família. Eles não querem perder o Bolsa Família. Eu não quero perder o Bolsa Família. Por que eu não quero perder o Bolsa Família? Porque eles querem continuar com o povo no cabresto deles. Eles querem olhar o povo no cabresto dele. Ah, não tem dinheiro? Tem Bolsa Família. Tá vendo? Enquanto isso, na Bahia tiraram milhares e milhares de pessoas do Bolsa Família. Tá ok? É só uma deixa aqui. Então, o Lula, o atual, entre aspas, presidente da República, ele não gosta de povo pobre, ele gosta de rico. Entendeu? Gosta de rico, gosta de dinheiro. Ele gosta de grana, tá entendendo? Então, ele não tá nem aí pra você que se lasque, tá entendendo? Você que fez um L, continua fazendo um L, pra ver onde vocês estão, pra todo mundo. Até aquele ator famoso lá nos Estados Unidos, Marco Ruffalo, já reclamou dele. Todo mundo reclama. Entendeu? Paulo Coelho, toda a turma, porque eles pensavam numa coisa, não é isso que acontece. Hoje a gente sabe que o Ministério da Cultura é apenas uma farsa, sabe disso, né? Apenas uma farsa, né? Porque ali não serve para coisíssima nenhuma. Ali quem tentou melhorar um pouquinho foi o Faria lá e o Pacioli, que tentou melhorar aquilo ali. Porque aquilo ali tá nem a Regina Duarte, que foi uma ministra bacana, quis alguma coisa. Tá ok? Não quis nem aquilo para ficar ali, porque sabe que é lacração direta ali. Tá ok, meus amigos? 7 de setembro. Tá todo mundo querendo ir para manifestação. Vamos ver quais são as lideranças que vai aí. Se tiver tudo tranquilo, vou transmitir ao vivo aqui no canal. Então inscreva-se e compartilhe, gente. Canal de direita. Canal que não tem apoio de ninguém.
Canal que nós não queremos apoio do governo, não queremos nada de governo, nem de prefeitura, nem nada. Nós queremos fazer aqui com a ajuda dos amigos. Então, se você quiser ajudar o canal, descrição do vídeo está aí um Pix, você pode ajudar. Se você quiser fazer mandar um produto seu, que a gente possa colocar aqui um banner, alguma coisa da tua empresa, é só mandar, a gente vai confeccionar, ajeita, faz bonitinho, você manda, coloca aqui o nome da empresa, tudo certinho, aí se torna parceiro do canal. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente, né, dizer que, diferentemente do ladrão, né, do Larap que não sai nas ruas, o Bolsonaro sai por onde vai aclamado, né? Inclusive, eu prefiro mais que ele se exponha, né, o Bolsonaro, no caso, se exponha do que se esconda, né? Porque isso demonstra coragem, né? Diferentemente, né, do covarde do Lula que vive recluso, né? Vive ali escondido, né? De uma forma geral, né? Mas isso só expõe a diferença do Bolsonaro para o ladrão, né? Alguns até falam, né, que todo político é igual, porém não é o caso aqui, porque Bolsonaro é honesto, diferentemente do Larap, que é um corrupto comprovado. Mas quando a gente tem que falar sobre o ladrão, a gente tem que enfatizar que esse sujeito sequer deveria ser candidato. Ele foi solto através de um ex-militante do MST que não se pronuncia, inclusive, sobre o aumento de invasões de propriedades, não só produtivas, mas improdutivas também, porque agora o MST inovou, né, entre aspas, querendo também, né, invadir propriedades improdutivas, né? Isso acarreta em diversos prejuízos ao Brasil, incluindo propriamente o agronegócio que alimenta o mundo inteiro praticamente, né? Cerca de 1/3 do mundo, né, é alimentado pelo agronegócio do Brasil, que é rico, né? Só demonstra a soberania do Brasil, né? Muito se fala sobre a Amazônia, né? Mas a gente tem que exaltar de fato o agronegócio que tem feito a sua parte. Se o agronegócio parasse no Brasil, com certeza esse país não iria para frente, né? Muito se criticava sobre o presidente Bolsonaro ter viajado à Rússia, né, para negociar fertilizantes, só que a imprensa não fala, né, não fala uma linha sobre o apoio do Larap ao Vladimir, né? A gente sabe que tem ocasionado um conflito lá no leste europeu, que a imprensa insiste em ignorar o fato do PT, né, do PT estar do lado da Rússia, né? Aqui a gente não é a favor de um conflito desse, afinal de contas esse conflito tem trazido inúmeros prejuízos ao mundo inteiro, né? Não só ao Brasil nesse caso, né? Mas os países estão de certa forma interligados e a gente tem que enfatizar isso aqui, né? Mas eu queria também falar sobre um sujeito que falou, né, que acabaria com um conflito com um ou dois copos de cerveja, né? Não tem como levar um sujeito desse a sério, né? Então, o Brasil, entre outras palavras, né, diferentemente de 2022, hoje é piada internacional, hoje é vergonha internacional, não só nacionalmente quanto internacionalmente, né? A nossa política externa está terrível com esse desgoverno atual que não apresentou um projeto de Brasil, né? Esse desgoverno visa somente interesses próprios em detrimento da nossa soberania, né? Cadê que os hollywoodianos, né, estão criticando o Larap por conta do aumento no desmatamento no Brasil, né? E isso não acontece porque o desgoverno é o que convém à patota globalista, né? E isso a gente precisa enfatizar aqui, né? Fora o fato, né, de atualmente estarmos atravessando alta na inflação, alta no preço dos alimentos, alta nos preços dos combustíveis, né? Contra fato no argumento, não é preciso mentir aqui, né?
Afinal de contas, enquanto o outro lado mente, a gente tem que combater essas mentiras com a verdade, né? Dizem, né? Tem até um ditado, né? Quanto mais se mente, aquela mentira vira verdade. Eu não concordo com essa frase. Eu entendo que a verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu entendo que quem deveria, de fato, estar inelegível era o ladrão, né? Não o presidente Bolsonaro, né? E isso acabou se tornando inelegível através de um julgamento politiqueiro, inconstitucional e, no meu entendimento, criminoso, né? Afinal de contas, era prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores na hora que ele bem entendesse, né? Diferentemente do que foi feito por Edson Fachin, que então, presidente do TSE, meses antes, acabou fazendo uma reunião com embaixadores de forma inconstitucional. Então a gente precisa relatar, a gente precisa entender que o presidente Bolsonaro foi um político diferenciado. Ele, assim que saiu, né, de Brasília, disse que muita gente ele ia fazer muita falta, né? O governo dele ia fazer muita falta e, de fato, né, tem feito, né? Afinal de contas, o Brasil, né? O Brasil não conhecia o que era deflação até o governo do presidente Jair Bolsonaro, né? Fora o fato, né? Fora o fato do governo Bolsonaro ter feito o que muitos governos anteriores não fizeram, né, que é a independência do Banco Central, né? Ele escolheu o Roberto Campos Neto, que tem atrapalhado os planos, tem atrapalhado o desgoverno do Larápio. Afinal de contas, o Roberto Campos claramente é um cara de direita, né? Mas além disso também o governo Bolsonaro foi marcado pelas privatizações, né? Entre elas está ali a Eletrobras, né, que tem tido diversos lucros, né, com essa autonomia maior, né. Enquanto a esquerda critica as privatizações feitas pelo governo Bolsonaro, né, as privatizações, né, essas empresas que foram privatizadas acabam trazendo resultados, né, acabam sendo entregues de volta à população, né. Afinal de contas, quanto mais estatais, mais problemas, né. O Estado é o problema, não a solução, entre outras palavras, né. No fim da linha é isso que acontece, né. Agora, de novo, era para o Larápio estar inelegível, não o presidente Bolsonaro, né? Afinal, um sujeito que é um corrupto comprovado, né, não só deveria estar inelegível, mas na cadeia também. O ponto é que hoje em dia o Brasil vive uma inversão de valores onde transforma o certo em errado e o errado em certo, né? Eu falo nesse caso aqui do sistema, né? Se o fato dos patriotas presos pelos atos do dia 8 e o fato do Larápio, né, estar solto não comprovam isso, né? Eu não sei mais o que comprova, né? Quer dizer, hoje em dia a gente vive com um dilema onde patriotas estão presos injustamente e, enquanto isso, o Larápio está solto, né? Isso fora o fato, né, do próprio Daniel Silveira, que recebeu a graça constitucional pelo presidente Jair Bolsonaro, está preso, né? Ou seja, não respeita a Constituição, vão respeitar quem? Não respeita o presidente Bolsonaro, vão respeitar quem? Porque hoje em dia julgam o presidente Bolsonaro por opiniões, né? Porque não podem chamá-lo de corrupto, essa que é a verdade, porque não há em sua carreira política nenhum caso que manche o seu nome, né? O nome do presidente Bolsonaro, né, tem reputação ilibada, inclusive reconhecido pelo próprio Joaquim Barbosa, que é um esquerdopata, por não ter se envolvido com o mensalão que foi criado nas épocas ali do PT, né? Nas épocas do desgoverno do PT, falando em PT, né? Sempre esteve, né, nos planos do próprio PT aparelhar não só as estatais, mas o judiciário também, né? Haja vista que a maioria dos ministros hoje que compõem o SPTF são compostos ali por indicações tanto do Larápio quanto da Dilma, né? Hoje a gente vê os resultados disso, né? Muitas
muitos atos antidemocráticos, né? E engraçado, né? Engraçado, entre aspas, que acusavam o presidente Bolsonaro de antidemocrático o tempo todo, sendo que, na verdade, é o STF que tem atuado de forma antidemocrática, ou seja, eles acusam os outros daquilo que eles são, acusam os outros daquilo que eles fazem, né? Não existe esquerda democrática, né? Porque, entre outras palavras, né, eles acabam viajando para os Estados Unidos ao invés de viajar para a Venezuela, Cuba ou Nicarágua, né? Que são regimes que tanto o comunismo quanto o socialismo foram implementados com sucesso, né? Essas ideologias nunca funcionaram em país nenhum, não será no Brasil que irá funcionar, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque recentemente, em reunião do Foro de São Paulo, o Lula falou que é um comunista com orgulho, né? Em 2022, em programa no SBT, o Larápio disse que é um socialista refinado, né? Então, contra fatos não argumentos, né? O PT está servindo ao Brasil ou às suas ideologias? Tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo assim, né, que foi uma decisão difícil para o presidente Bolsonaro voltar ao Brasil, né? Muitos querem o acusar sobre atentar contra a democracia por supostamente incentivar os atos do dia 8 de janeiro, sendo que ele sequer estava no Brasil, né? Mesma coisa a gente pode dizer sobre o Anderson Torres, que teve que voltar ao Brasil, né? Teve que voltar ao Brasil para responder por supostos crimes, afinal de contas, ele não cometeu crime nenhum. Eu entendo dessa forma, afinal de contas, trata-se de um sujeito honesto, né? Igualmente ao presidente Bolsonaro, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro acabava sendo um exemplo para ele mesmo e exemplo para seus ministros que eram escolhidos, muitos deles, né? De forma técnica, diferentemente do que é feito atualmente nesse desgoverno, que muitos desses ministros são escolhidos através do viés ideológico. O próprio presidente Bolsonaro falava em negociar com o mundo inteiro, sem um tal viés ideológico, né? Inclusive, muitas dívidas de estados e municípios foram quitadas através do governo do presidente Bolsonaro, que inclusive levou água para o Nordeste, concedeu mais de 400 títulos de propriedades rurais e, além disso, criou o PIX, o tão sonhado PIX, né, que acaba sendo referência para outros países. Muitos países querem copiar o PIX por conta do sucesso que é feito, né, a plataforma aqui no Brasil, que leva a qualquer cidadão a virar um empreendedor, né, o que simplifica, né, as transações financeiras, né, enfim, a gente entende que foi um marco histórico para o Brasil, o PIX, né, que foi feito ali pelo governo do presidente Bolsonaro, que foi um governo honesto, diferentemente desse desgoverno atual que aparelha estatais, né, que tem no seu viés a corrupção e a mentira também, porque o mentir está no DNA do Larápio, né? Diferentemente do presidente Bolsonaro, que se preza pela verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inclusive, ele foi eleito através desse versículo bíblico, né? E é isso que incomoda o sistema, né? Enquanto o presidente Bolsonaro defende os valores cristãos, o presidiário Lula, né? O presidiário Lula, né? O condenado, né? O corrupto Lula. Só Larápio já está dizendo tudo. O corrupto Lula, né? De fato aqui, né, acaba, enfim, até atrapalhou aqui, né, enfim, a gente entende assim que diferentemente, né, diferentemente do Larápio que não sai nas ruas, o presidente Bolsonaro sai por onde vai, é aclamado, né, a gente entende aqui que o presidente Bolsonaro sabe dos riscos que ele está correndo, mas eu particularmente prefiro que ele se exponha do que se esconda, né? Em que eu entendo aqui que o presidente Bolsonaro até mesmo falou em outras ocasiões que consideraria a vida dele pela pátria, né? E assim foi, né? Tanto que ele passou por um atentado em 2018, né? Ele tem se recuperado desse atentado, mas sempre esteve no viés da esquerda
essa questão relacionada a atos antidemocráticos, né? Diferentemente de nós da direita que defendemos a democracia legítima, né? A democracia onde tem liberdade de expressão, né? Onde tem a defesa da propriedade privada e a defesa de um Estado mínimo, né? Que quanto menos Estado, melhor, né? A gente entende dessa forma, né? Afinal de contas, quanto menos Estado interferindo nas nossas vidas, melhor, né? Então, eu parabenizo o presidente Bolsonaro, né, por essa ida a Goiânia, né, de novo, né, é aquilo, né, que eu insisto na tecla, né, eu prefiro que o Bolsonaro se exponha do que se esconda, afinal de contas, ele é um político patriota, diferentemente do Larápio, que é um corrupto comprovado, e é isso. Tá ok, meus amigos? Então, falar em Bolsonaro e aquele atentado, até hoje a Polícia Federal não deu nenhuma resposta, né? Estranho, né? Estranho é que eles querem o negócio da Marielle, mas o caso do Bolsonaro, até hoje ninguém soube. A Polícia Federal realmente é que o pessoal da Jovem Pan fala. O que aconteceu? A Polícia Federal está dormindo, não investigaram mais aquele atentado do Bolsonaro, do acidente, não, do atentado do Bolsonaro, e aí? Vamos aqui. Federal, tá parado até agora? Inscreva-se e compartilhe. Vamos aqui ao segundo tema desta live, vamos falar sobre a CPMI do Rio de Janeiro, né? Eu separei aqui 5 matérias, né, para a gente falar sobre o assunto, né? Vamos começar por essa aqui, Revista Oeste. Mauro Cid confirma depoimento à CPI do Distrito Federal, né? Então tá aqui, né? Ele que o nome dele é muito citado aqui no Brasil por conta de investigações, né? Inclusive o próprio Mauro Cid se encontra detido, né? De forma ilegal, né? Mas tá aqui, Mauro Cid confirma depoimento à CPI do DF. Revista Oeste. Vamos seguindo aqui, ó. Relatora da CPMI pede reconvocação de Mauro Cid, né? Já que o assunto é Mauro Cid, tem aqui essa matéria que está lá na Revista Oeste, que saiu no dia de hoje, né? Então tá aqui, relatora da CPMI pede reconvocação de Mauro Cid. Pleno News, relatora da CPMI dos atos do 8 de janeiro, pede quebra de sigilo de Valdemar, tá ok? Pleno News, matéria de hoje, tá ok? Jovem Pan News, ainda sobre a CPMI, né? A própria comissão ouvirá na quinta-feira sargento suspeito de movimentar, suspeito de movimentar dinheiro para Mauro Cid, Jovem Pan News. E por fim aqui, ó, Pleno News, PF pede quebra de senhas dos celulares do advogado presidente Bolsonaro, o Frederic Wassef, tá ok? Pleno News, essa última matéria. Enfim, pode mostrar a matéria e seguir todas as nossas opiniões. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui nas matérias, tá ok, gente? Mauro Cid, depoimento do Distrito Federal, na CPI do Distrito Federal, foi confirmado, tá ok? Ele vai depor lá. Pleno News aqui, ó, vamos lá. Tá ok, gente? Relator quer a convocação de Mauro Cid, tá ok? Vamos lá. Tem outra matéria aqui que está no pleno. A relatora da CPI do ato quer quebrar o sigilo bancário do telemático do Valdemar da Costa Neto. Pleno News. Tá ok, gente? Vamos lá. Tem uma outra matéria aqui. Vamos aqui. Polícia Federal Polícia Federal quebra senha dos celulares do ACEF. Tá ok? Essa matéria aqui. Vamos aqui um pouquinho aqui. Na verdade, o que é que tem a ver isso com o dia 8 de janeiro? Quer dizer, a CPMI do 8 de janeiro virou uma bagunça, né? A CPMI, que era para ser uma coisa para investigar o que aconteceu no dia 8 de janeiro, como a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que o Gonçalves ia ter lá dando copinho de água pro povo, abrindo porta pros outros, lá no Palácio do Planalto, aquele fotógrafo tirando aquelas fotos mentirosas lá, tá vendo? Rapaz, todo mundo sabe o que aconteceu. Mas o Lula viajando para Araraquara, tá vendo? Entre véspera do negócio, segundo a informação da BIM, que eles foram avisados, todo mundo ali foi avisado, tá vendo? Tem que quebrar o sigilo do Flávio Dino e do Lula, para ver qual foi, e do G Dias, dos três ali. Quebrar o sigilo, é para quebrar o sigilo de todo mundo?
Quebra logo todo mundo, ponto final. E vamos ver quem é que tá sendo essa história. A Lisiane Gama é uma esquerdopata que está ali para encher o saco. Não para investigar coisíssima nenhuma. Se ela queria uma investigação sobre joia, sobre alguma... Ela que fosse lá, pedisse assinatura de todo mundo para que eles fizessem uma CPI disso que aconteceu. Agora, eles se aproveitaram do André Fernandes, fizeram lá as assinaturas, eles se aproveitam. Isso aí é coisa de. Eu não vou nem falar, tá entendendo? Pô, vou falar besteira, tá entendendo? Porque isso é uma pessoa totalmente irresponsável, amiga do Flávio Dino. Que esse Flávio Dino também tem que estar preso também. Tá entendendo? Tem que estar preso. Tem que estar preso. Ele, G. Dias. Mas cadê o nosso Poder Judiciário? Que não toma providência sobre isso. Mas se é o Bolsonaro, quer quebrar o sigilo dele, quebrar o sigilo quebrar o sigilo bancário dela, da Michelle, todo mundo. Quer dizer, são pessoas que não estão nem aí, estão se lixando pro nosso país, gente. Não vem com essa história de dizer, não, porque estamos salvando o Brasil. Estou salvando o Brasil coisa nenhuma. Vocês estão afundando o Brasil. Tá ok? Vocês estão afundando o Brasil. Sobre quebrar o sigilo telefônico do ACEF, amigo, se não for nada sobre o 8 de janeiro, não tinha que quebrar coisa nenhuma. Nós estamos falando do dia 8 de janeiro, saber o que foi aconteceu. Será que eles vão achar que o ACEF também estava lá no dia, na manifestação, abrindo a porta lá, no Palácio do Planalto? Pô, tá de brincadeira com a população do povo brasileiro, né? Isso é chamar nós de burro, tá vendo? Fora isso, tem aquelas 200 pessoas que estão tudo presas lá em Brasília. Pessoas patriotas que estão igual a gente, estão presos, sem saber por que estão presos. Que a Forças Armadas, ela tem culpa no cartório sobre isso. A nossa Forças Armadas tem culpa que pegaram aquele pessoal, e levaram aquele pessoal para ali. Dizendo que é para eles ir embora. E entregaram, botaram num campo de futebol, sei lá onde foi, dentro do galpão. Entendeu? De vez em quando parece foto de pessoa dormindo. Entendeu? Então, isso que fizeram com as pessoas, vão pagar. Isso você não tem a dúvida. Não para mim, não para ninguém. Mas a lei de Deus, ela é eterna e não falha nunca. Tá? Vamos lá. Deus é eterno. Tudo que você faz aqui nessa terra de mal para as pessoas, pode ter certeza. Você põe isso aqui, não vai para. Vou falando como cristão. Como cristão. Amigo, você vai pagar e pagar caro por isso. Tá? Porque a lei de Deus, a lei nossa aqui é toda falha. Nossa lei é toda falha. Nós temos sangue na veia, corremos, erramos. Entendeu? E quando você erra, você você pode, na frente, se haver, pedir desculpa porque você errou. Mas a lei de Deus não. Quando você maltrata uma pessoa, maltrata uma criança, um bebê, uma pessoa especial, o teu negócio é muito maior. Tá vendo? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte, sobre o negócio de reconvocar Mauro Cid. O que é que tem Mauro Cid tem com o negócio do dia 8? Nada. Tá vendo? Será que ele foi atrás de ônibus para botar esse pessoal tudo dentro do ônibus para ir lá para Brasília? Não. Para Brasília, foi o próprio governo do Larápio foi o próprio culpado daquilo ali. Porque se ele tivesse feito a coisa certa, se o nosso Poder Judiciário tivesse fazendo a coisa certa, o nosso TSE tivesse feito a coisa certa, certinho, cara, não teria nada acontecido daquilo ali. Não. Agora, as pessoas que foram ali foram infiltradas, pessoas infiltradas que foram para ali. Porque patriota e bolsonarista não invade coisa nenhuma. Nós não trabalhamos no MST, o MST que invade. MST, MSST, desse pessoal. Entendeu? Inclusive, a mesma coisa, eles querem eles estão fazendo uma crocodilagem, a turma do Lula, com o pessoal da CPI do MST. Que todo mundo sabe ali que Lula é apaixonado pelas pessoas do MST. Por coisa que não presta, né? Porque se o MST fosse CNPJ, estaria tudo certinho dentro da regra. Não, mas são uma quadrilha de pessoas que às vezes tem até... Esse pessoal, por exemplo, Guilherme Boulos, tem casa. Tá vendo?
Aqueles então, tudo, a mesma igreja, tudo em casa, mansão, ter carrão do ano, o governo pagando, o governo dando dinheiro para comprar carro do MST. Porra, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. As pessoas morrendo de fome. Agora vem uma ideia aí que ele vai lançar em Brasília, negócio do Brasil sem fome. Ah, meu amigo, tá de brincadeira. Ele trabalha dentro disso o tempo todo, cara. Que vê como tá as coisas no mercado. Tá vendo? Você botar numa coisa do mercado, e vê os preços do mercado. Ah, não, porque o óleo está baixando. Mas o óleo baixa, meu filho, presta atenção. Vai vendo, Brasil, presta atenção. Presta atenção. O óleo está barato porque ninguém utiliza mais óleo praticamente dentro da sua casa. A gente utiliza o Wi-Fi, aquela panela Wi-Fi que faz tudo ali dentro. Tá vendo? Se você que é dono desses produtos Wi-Fi, manda pra gente que a gente faz a propaganda aqui, ponto final. Por quê? Ninguém usa mais óleo, você bota o teu frango ali, ele frita normalmente. Isso aí, ó, gostosinho, ponto final. Já tem até vídeo no canal aí. Procure lá na internet, Ferreira Negócios, lá que você vai achar panela de pressão, você vai achar um monte de coisa lá, tudo com link para você ir lá pro Mercado Livre e comprar. Tá vendo? Simplesmente isso. Mas se você quiser, quer fazer uma parceria aí com a gente aí, manda o seu produto, tem que fazer uma parceria aí. Tá ok, gente? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: é uma vergonha ficar convocando coisa que não tem nada a ver com o dia 8 de janeiro, apenas para querer arrumar história para o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não fosse um cara tão limpo, mas tão íntegro e de respeito, meu amigo, ninguém estava dando prêmio para ele, cidadão goianense. Tá entendendo? Então as pessoas gostam do Bolsonaro porque ele é original, não tem falsidade, não mente e fala a verdade. Quando se fala a verdade, quem fala a verdade não merece ser enganado. Então, essa é a nossa realidade, o nosso dia a dia é esse, que estamos vivendo, passando por uma situação inacreditável no nosso país, onde tem um governo aqui até hoje, são 8 meses de governo, não mostrou a que veio fazer aqui no país. Vive viajando para cima e para baixo, tá com déficit nas contas públicas, que vai pagar somos nós. Simplesmente, não tem nada, vamos pagar é o povo, que vai pagar 40 bilhões que ele gastou a mais do que não devia. Tá ok? É mais ou menos isso. Enquanto isso, no governo Bolsonaro dá deflação, no governo do Lula tá um lixo, a nossa economia tá um lixo. Que se diga o Haddad. Botaram o Haddad. Botaram o Haddad pra quê, rapaz? O Haddad não é economista, nunca estudou economia. Botaram ali pra amiguinho do Lula. Até os caras que eram economistas dele estão reclamando disso. Então, essa CPMI vai terminar em nada. Entendeu? Vai terminar em nada. Nós estamos investigando dia 8 de janeiro, quando na verdade eles vão buscar fatos que não tem nada a ver com o 8 de janeiro. Entendeu? E nós temos um presidente lá, um tal de Arthur Maia. Quem é Arthur Maia? Ah, porque é de esquerda também. É esquerdopata. É tudo de esquerda. Aquilo ali é tudo. Ah, eu sou centro. Centro coisa nenhuma, é de esquerda. Porque se você fosse de direita, você não tinha deixado o Flávio Dino deitar e rolar com vocês. Porque o Flávio Dino não deu as imagens que precisava, até hoje está aí. Devolveu as imagens? Não, deu pela metade. Não, a gente vai dar só o que a gente acha que é de relevante. O restante que me condena, a gente não vai mostrar. Então é mais ou menos isso. O dia está andando por aí, leve e solto. Enquanto isso, Mauro Cid está preso. Enquanto isso, Daniel Silveira está preso. Alan Frutuoso está preso. O Índio Sererê está preso. E mais de 200 pessoas presas lá lá dentro do... como é que diz? Lá no campo de futebol em Brasília, lá da Polícia Federal. Então, infelizmente, hoje eu tenho vergonha dessas Forças Armadas, eu tenho vergonha da Polícia Federal. Por que eu tenho vergonha disso aqui? Porque eles, até agora, a nossa fronteira está aí. Passar tudo pela fronteira. Nossas Forças Armadas não quer subir o morro do Rio de Janeiro, porque não se esconde. Tá entendendo? Aí, enquanto isso, pegou aquele monte de gente e entregou lá. Que diz o Ricardo Salles. O Ricardo Salles diz, para que nós temos uma Força Armada armada? Mas para quê? Se no Brasil não tem conflito, não tem nada. Para que tanto isso? Então, por que passa tanta coisa por nossa fronteira? E ninguém toma providência com coisa não. Nossa Polícia Federal, para mim,
só serve ali para o pessoal do STF, só isso. O restante, faça o que quiser. Se inscreva e compartilhe, daquele like, é muito importante você compartilhar, diferentemente da polícia militar, que essa sim, a gente tem que dar mais valor, porque é que corre atrás do bandido, é que corre atrás de tudo que acontece, sai de manhã, não sabe se volta para trabalhar, porque é complicado, entendeu? Complicado, e nessas grandes cidades é complicado, porque o certo está errado e o errado está certo, mas com as câmeras, agora, no blaze dos policiais, eu acho que vai melhorar pra caramba, porque esse pessoal vão parar de dizer que são os coitados e bota a culpa na polícia, quando na verdade não é, não, a gente sabe que não é. Se inscreva e compartilhe, ok? Exatamente, né? Primeiramente eu faço questionamento aqui, né? A quem interessa Mauro Cid preso enquanto Flávio Dino continua solto ou se encontra solto, né? A gente precisa enfatizar, né, que nesse caso o sistema tem atuado de forma antidemocrática para cercear ou inibir a direita, né? Enquanto o outro lado segue podendo fazer o que quer, né? Segue podendo fazer, fazendo o que quer, né? Ou fazendo o que quer, né? Entre outras palavras, né? Que justiça é essa que preza por um lado em detrimento do outro, né? É essa justiça que temos aqui no Brasil, justiça entre aspas, né? Porque é isso que a gente vê claramente nesse caso do Mauro Cid, né? O sistema tem feito de tudo mesmo, para inventar uma delação premiada do Mauro Cid contra o presidente Bolsonaro, sendo que não há o que desabone o mesmo, né? Aliás, tanto Bolsonaro quanto Cid, né? Ou melhor, né? Tanto Cid quanto o próprio advogado do presidente Bolsonaro, o Assef, né, que, segundo o próprio, comprou um produto, né, por dinheiro próprio, né, na verdade, né. Ou seja, não há crime nisso, não há crime nesse tipo de negociação, né? O erro, talvez, nesse caso das joias, né? Vou dizer qual é o erro aqui, né? O erro que houve nesse caso das joias pode ter sido a demora de entregar as joias ao acervo presidencial, né? Mas fora isso, não foi feito crime nenhum nesse caso, né? Nesse assunto, né? Para mim é assunto batido, né? Mas o sistema insiste em dizer que supostamente o Bolsonaro determinou a Mauro Cid para vender joias legais. Gente, não há qualquer veracidade nessa história. O Mauro Cid esteve na CPI, né, na CPMI, melhor dizendo, porque não há, né, aliás, ele esteve presente ali, né, mas ficou em silêncio, porque não há, né, não há diálogo com detratores ou com inimigos do Brasil, né, porque a cada três palavras de um esquerdista, as três são mentira, tá ok? Entendo que nos casos, tanto que Cid quanto do próprio advogado Bolsonaro, tratam-se de determinações ilegais de uma instituição que atua de forma politiqueira e antidemocrática. Por mais que acuse o Bolsonaro, por mais que acusem, né, na verdade, o Bolsonaro de atuar desse jeito, são aqueles que compõem o sistema que atuam de formas inconstitucionais, né? Inclusive, né, determinando ordens ilegais, né, que são cumpridas pela PF, que não questiona de jeito nenhum, né? Alguns até dizem, né, que ordem não se questiona, se cumpre. Não. Muito pelo contrário, ordens ilegais não se cumprem. Ponto final. Então, entre outras palavras, a PF, vou até usar um termo aqui do Constantino, né? A PF tem atuado de forma capanga ao SPTF, né? Porque a gente está vivendo dias de loucuras no Brasil, né? Tempos difíceis para a liberdade de expressão, mas o SPTF, né, eu acredito por assim dizer, tem atuado de forma a ser extensão de partidos, né, da esquerda, né, entre outras palavras, né. Então, inclusive, né,
a maioria dos militantes, né, dos ministros, né, do STF, são indicados tanto por Lula quanto por Dilma, né? Inclusive, um ex-advogado do MST que acabou soltando Lula, né? Muitos jogam, alguns até jogam para contra o Bolsonaro, sendo que na verdade foi esse advogado do MST que acabou soltando Lula de forma antidemocrática, de forma até mesmo criminosa, né? E não há contestação a esse STF porque o Senado não faz a sua parte. Quem deveria fazer sua parte não faz, que é o Pacheco, né? Que, entre outras palavras, da forma que atua de forma esquerdista, né? Porque, basicamente arquiva processos relacionados ao STF, o que é um absurdo, porque há muito tempo esses ministros que têm atuado de forma inconstitucional, e não são punidos por isso, e fica por isso mesmo, né? Então, entre outras palavras, a gente entende que o Senado deveria fazer sua parte, não o quanto cobra, por exemplo, o presidente Bolsonaro, né? Cobra o presidente Bolsonaro por ele não ter afastado os ministros do STF, sendo que, na verdade, esse trabalho seria do Senado, né? Que até o presente momento não tem feito sua parte, né? Entre outras palavras, né, o Pacheco atua de forma militante, né? Inclusive, no dia seguinte à prisão de Daniel Silveira, se juntou ao PT na militância, né? Entre outras palavras, né? Porque o próprio Pacheco deve para a justiça e o próprio STF acaba ali, né? Acaba ali o isentando, né? O isentando de julgamentos no qual poderiam facilmente, né, incriminá-lo, né? No caso Pacheco, né? Então, entre outras palavras, né, o que a gente vê aqui no Brasil é essa inversão de valores onde querem transformar o certo em errado e o errado em certo. Basicamente, a justiça tem lado no Brasil, né, preza pelo lado da esquerda, ao invés do lado imparcial, né, entre outras palavras, né? Muitos juízes que compõem o judiciário estão sendo escolhidos de forma ideológica, né, em detrimento da capacitação, né, do governo do presidente Bolsonaro. Uma característica do governo do presidente Bolsonaro foi justamente escolher seus ministros através de critérios técnicos, em detrimento de critérios ideológicos. Não é o que a gente tem visto nesse desgoverno atual, onde se são escolhidos ministros através de critérios ideológicos ao invés de critérios técnicos, né? E outra, né? Para que 37 ministérios? Para que transformar o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda, né? Contra fatos não há argumentos. Os prejuízos econômicos a gente já tem visto no Brasil, né? Inúmeros, né? Entre eles passam ali o aumento da inflação, o aumento nos juros, o aumento no desemprego no Brasil, né? Então é absurdo que a gente venha a estar atravessando o Brasil com esse desgoverno, né? Mas ele foi esse desgoverno, eu entendo que é ilegítimo, né? O Larápio sequer deveria ser candidato, eu acredito até que o Lula deveria estar inelegível, não o presidente Bolsonaro, que é um político honesto, né? Então aqui eu saio em defesa tanto do Mauro Cid quanto do advogado do presidente Bolsonaro, né? Eles estão sendo acusados diariamente de fake news, né? E a gente precisa restabelecer a verdade aqui, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, tanto o Mauro Cid quanto o Acef são honestos, tanto quanto o presidente Bolsonaro. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento, seu like, gente. Quiser ajudar o canal, a descrição do vídeo tem um Pix. Se você não quiser ajudar, se estiver tudo tranquilo, não dá para ajudar, tranquilidade. Você vai lá e dá aquele like que está ajudando muito o canal. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Compartilhe no seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram e sejam muito bem-vindos, ok?
Vamos lá, então. Vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar aqui sobre Walter Delgatti, né? Justiça condena o hacker da Vaza Jato a 20 anos de prisão. Decisão ocorreu nesta segunda-feira, ok? Eu vou ler o trecho dessa matéria, até para não deixar passar batido, né? Tá aqui, ó. Nesta segunda-feira, o hacker da Vaza Jato foi condenado a 20 anos, 1 mês e 700 dias de multas por diferentes crimes. A decisão ocorre através ali do juiz Ricardo Leite, do Distrito Federal. As informações são da velha imprensa, tá ok? Então tá aqui, né? Matéria do jornal Pleno News, matéria única nesse último tema. Enfim, pode mostrar a matéria, né? E seguindo teremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então, olha só. Matéria tá aqui. Pleno News, parabéns ao pessoal do Pleno News, com várias matérias muito bacanas aqui. Tá ok? Tá aqui, ó. Justiça condena o Walter Delgatti a 20 anos de prisão. Tá ok? Mas vamos lá. O que é que eu tenho para falar sobre esse... Esse cara já fez tanta coisa que 20 anos é pouco. Desse Walter Delgatti. Inclusive ele tentou intimidar o Sérgio Moro. Ele tentou intimidar o Sérgio Moro. Coisa que eu achei mais absurdo foi aquele irmão do como é que é o nome? Que estava presidindo a mesa naquele momento, que aquele cara já fez tudo errado também lá em Fortaleza, o irmão do Ciro Gomes, Cid Gomes, que é isso. Entendeu? É tipo de coisa que não dá para... Fica assim, fica o país meio desacreditado, onde a CPMI é dirigido... Quer dizer, eles tomaram de conta da CPMI e não deixaram para a sua direita praticamente fazer as coisas. Eles querem fazer o que eles querem. E temos um presidente chamado Arthur Maia que diz que para que ter CPMI? Certo? Se tudo de esquerda, tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Senão a coisa fica feia. Fica sem graça, né? Fica sem graça. Que a esquerda, eles querem proteger o Lula, mas todo mundo sabe que o Lula é mais sujo que pó de galinheiro. Não tem como. Não tem como. Todo mundo sabe o que aconteceu no verão passado do Lula, tá? Todo mundo sabe. Não vem com historinha furada. Meu amigo, para ele mudar essa história do Brasil, vai ser difícil. Porque eles querem estatizar a Eletrobras que foi vendida. Graças a meu bom Deus, pelo menos uma foi vendida. Eu acho que tem que vender todas. Ficar com 2 ou 3 ali, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Petrobras só. O restante tem que vender todas. Para que esse monte de empresas? Para que esse monte de empresa do governo? Para quê? Fazer alguma coisa? Faz alguma coisa? Não. Isso aí é para maracutaia, tá entendendo? Então, o que eu tenho para falar sobre isso, sobre esse Walter, acho que foi muito pouco. Foi muito pouco. 20 anos é pouco. Porque ele vai recorrer aí, vai querer fazer delação premiada, entregar as pessoas. Porque esse cara aqui, o que ele fala não tem credibilidade nenhuma. Para você falar uma coisa, você tem que ter provas, tá? Falou, tem que ter provas. Entendeu? Se você não tiver a prova, é melhor ficar calado. Tá ok? Eu tenho certeza que esse cara não tem prova de coisa nenhuma. Entendeu? E hoje, com a inteligência artificial, eu posso mudar minha voz e botar a voz do Bolsonaro. Tá vendo? Tá falando com vocês aqui, tá a voz do Bolsonaro. A inteligência artificial faz isso. Hoje está tudo na inteligência artificial aí, o ChatGPT. Tá ok, gente? Então, o que eu tenho para falar é o seguinte: é inacreditável que tem gente que tá dando, porque é esquerda, coisa que não presta. Porque quem é de direita, esse cara tem que estar preso há muito tempo. 20 anos é pouco, pouquíssimo, pouquíssimo. Também, o Sérgio Cabral está com 400 anos aí de prisão. Tá tirando onda em Copacabana. Cara, aí é que eu digo o seguinte: para que ter justiça? Se a justiça é uma injustiça. Então, difícil, tá vendo? Mas tudo será acertado com todo poderoso. Mas eu não me preocupo com isso, não. Quer fazer o mal? Continue fazendo mal. Continue dando sentença, mandando prender as pessoas. Continua. Tranquilidade. Na hora que Deus executar o serviço, aí o nego vai ficar chorando, tá? Não é eu, não é ninguém, não. É Deus. Às vezes às vezes não cai para você, mas pode cair para um filho, pode cair para uma parente, tá entendendo? É tudo isso, tá entendendo? Deus, ele não dorme. Tá entendendo? Deus é o rei do mundo, é dono de tudo. Tá entendendo? Nós somos apenas passagem aqui, nessa nave chamada Brasil. Ok, gente? O que eu tenho para falar é o seguinte:
Walter Delgatti tem que ter 50 anos e, amigo, pagar uma pena ali terrível, boa. Pena boa e outra coisa, pagar multa por tudo que ele fez aí. Perdeu o processo, 20 milhões de multa para ele. 20 milhões, tá ok, gente? Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante e seja muito bem-vindo, tá ok? Exatamente, né? Primeiramente dizer que a justiça foi feita nesse caso do Delgatti, né? Porque diferentemente do Mauro Cid que está preso injustamente, o próprio Delgatti deveria ter sido de fato detido não só pelos seus crimes em ficha corrida, mas pelas mentiras que conta, né? Porque foi por conta de suas mentiras que a defesa do Bolsonaro teve que acionar a justiça contra ele, né? Mas o que também falar sobre um sujeito que tem ligações com o PT, que não é um partido, é uma quadrilha, né, no caso. No meu entendimento, ele jamais deveria ter sido convocado para prestar depoimento na CPMI. Quem deveria prestar depoimento não foi convocado, né? Por exemplo, né, Flávio Dino, né? A quem interessa a não convocação de Flávio Dino, né, entre outras palavras, né? A quem interessa o não compartilhamento total das imagens do dia 8 de janeiro por parte do desgoverno, porque, de fato, né, segundo as próprias imagens do Ministério da Justiça, as pessoas tiveram muita facilidade de chegarem naquelas três instituições que compõem ali os três poderes, né? Por que aquelas pessoas, inclusive, por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade de chegarem aonde chegaram, né? Por que o ex-GSI entregou água a invasores, né? Percebe-se aqui notoriamente, né, um complô, uma orquestração por parte do desgoverno, né, uma complacência por parte do desgoverno, não só complacência nesse caso, né, mas também uma omissão. Cadê Flávio Dino nos atos do dia 8 de janeiro? Cadê a segurança do Distrito Federal? Né? Por que uma parte da segurança estava olhando aquilo tudo e não fez absolutamente nada? Né? Porque, de fato, né, a gente viu claramente ali uma orquestração, né? Uma orquestração nítida, porque alguns que compõem aquela segurança tiveram ali vendo aquilo tudo e, de fato, não interviram naquela situação. Né? Então, entre outras palavras, né, a gente repudia o que aconteceu naquele dia, né? Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Mas a gente deveria apurar com rigor os financiadores daqueles atos dia 8 de janeiro. Porque não podem ficar impunes. Logicamente, recentemente, a Ana Priscila acabou sendo presa de forma justa, né? Agora, a prisão do Cid está sendo conduzida de forma injusta. Inclusive, os advogados do próprio não têm acesso aos inquéritos. Não só o advogado de Mauro Cid, mas o advogado daqueles presos do dia 8 de janeiro. Muitos deles estão presos injustamente, sem sequer seguir processo devido legal. E outra, né? Tá havendo uma coletivização dos casos dos atos do dia 8 de janeiro. Né? Por que está havendo essa coletivização lá no SPTF? Né? Por que esses casos não estão passando por uma individualização? Porque, de fato, é o que deveria acontecer, né, sobre aquelas pessoas que estiveram nos atos do dia 8 de janeiro. A gente entende aqui que quem estava no QG jamais deveria ter sido detido. Né? A gente entende que há claramente um acobertamento, né, sobre aqueles que encenaram
né, que encenaram junto ao repórter da Reuters, né, aquela invasão, né, porque houve ali uma encenação, né, e isso não foi apurado com rigor na CPMI, muito pelo contrário. Né? O próprio fotógrafo esteve ali respondendo e não saiu daquela CPMI preso. Ele deveria ter saído daquela CPMI detido. Né? Aliás, ele deveria também responder pelos seus crimes, né? Mas não foi isso que foi feito. Né? Muito se falou ali, mas não chegou ao denominador comum. Né? Mas, entre outras palavras, essa prisão do Delgatti é um ótimo sinal, é um sinal de que, de fato, a CPMI, por um outro lado, tem trazido resultados, né? A gente entende que há ainda muito viés, né? Muito por parte da relatora, né, que tem inclusive pedido a reconvocação do Mauro Cid, até mesmo quebra de sigilo de Valdemar, sendo que, na verdade, a gente vê que essa CPMI está enviesada por conta do fato da maioria ser governista ao invés de maioria serem de parlamentares de oposição. Né? A gente entende que a CPMI deveria ser uma arma da oposição, não da situação. Né? De novo, né? Por que Walter Delgatti foi convocado? Né? Por que Carla Zambelli foi se envolver com esse sujeito? Logicamente, Zambelli não é confiável. Né? Afinal de contas, ela deveria responder. Ela deveria responder se de fato ela entregou esses 40 mil ao Delgatti. Né? Porque de tudo em tudo, né? De tudo em tudo, ela tirou até foto com esse sujeito. Né? Então, isso deveria ser apurado de fato. Né? Ela acabou indo para um hospital esses dias, justamente no dia que o Delgatti foi prestar depoimento. Então, de fato, esses 40 mil que foram entregues ao REC da Vaza Jato deve ser apurado, né? Porque, de fato, eu não confio na palavra da Zambelli. A Zambelli tem um passado errôneo, né? E, inclusive, tem errado também no presente. Né? Então, contra fatos no argumento, o Bolsonaro fez certo em se afastar dela, né? Mas além disso, a gente entende aqui que a defesa do próprio presidente Bolsonaro agiu de forma correta, agiu de forma sucinta, agiu de forma proativa, né? Vamos dizer assim, ao justamente acionar a justiça contra esse sujeito que tem sua ficha corrida inúmeros crimes, inclusive envolvendo a própria Lava Jato, né? Foi por esse motivo que ele acabou sendo preso, né? Mas em sua ficha corrida há outros crimes também, né? Quero deixar claro aqui, né? Então, eu parabenizo a justiça, né? Parabenizo a justiça por ter prendido o Delgatti, né? Dizer que, na verdade, quem deveria estar preso também era o Lula. Né? Afinal de contas, esse sujeito jamais deveria ter sido candidato. Ele foi solto através de um ex-advogado do MST, que, inclusive, não critica, né, esse aumento de invasões de terras que aconteceram no primeiro semestre de 2023. Né? Porventura, a CPMI, com seu ótimo trabalho, acabou retardando justamente as invasões de terra no Brasil. Né? Afinal de contas, não se falava em invasões de terras durante a própria CPI do MST. Né? Inclusive, eu acredito até que a CPI do MST tem sido melhor do que propriamente a CPMI. Né? A CPMI do 8 de janeiro tem muito viés esquerdista, né? Em contrapartida, a CPI do MST, a gente tem visto o ótimo trabalho que tem feito a oposição
à direita na Câmara dos Deputados. Portanto, aqui eu parabenizo Salles, eu parabenizo aqui o próprio Eduardo Bolsonaro, eu parabenizo o Hélio Bolsonaro, eu parabenizo Carlos Jordi, inclusive votei nele, né? Por esses exemplos, né, de oposição lá na Câmara dos Deputados, a gente entende que a oposição tem feito sua parte. Logicamente, esse desgoverno já bateu sua cota, eu acredito que já está há muito tempo lá em Brasília. Afinal de contas, propriamente esse desgoverno apresentou um plano, né? Um projeto de Brasil, né? Esse desgoverno tem se preocupado muito mais com outros países do que propriamente com o Brasil, né? Contra fatos e argumentos, né? Como é que se combate a esquerda? Com a verdade. Não precisa mentir aqui, né? É só necessária a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Diferentemente dessa imprensa, né, que se baseia na mentira, né, que tem um viés esquerdista, inclusive, a gente joga com a verdade, a gente joga com a informação, né? Diferentemente da esquerda, por exemplo, que joga com desinformações, né? Então, entre outras palavras, eu parabenizo aqui a justiça por essa prisão do Delgatti e ainda vou mais além, né? Aqui eu peço publicamente a prisão de Gonçalves Dias, né? Já que ele vai prestar depoimento na CPMI, que ele saia daquela CPMI detido. Afinal de contas, claramente, segundo a imagem da própria CNN, ele entregou não só água, mas também abriu porta para invasores. Então ele deveria não só responder pelos seus crimes, mas também ser detido urgentemente. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, é muito importante. O compartilhamento live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira a partir das 19 horas. É muito importante o compartilhamento. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. Tá tudo na descrição do vídeo. É muito importante e sejam muito bem-vindos. Tem mais alguma coisa por aí? A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Fechando com chave de ouro com algumas notícias aqui, isso. Algumas informações. Vamos nessa aqui, ó. Revista Oeste, oposição critica possível retorno do imposto sindical. Revista Oeste, matéria aqui muito bacana do pessoal que compõe lá a Revista Oeste. o RO, né? O RO. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguindo aqui, ó. Paulo Guedes cria perfil no Instagram, né? Okay, bacana, muito legal. Exatamente. Bacana. Seguindo aqui, ó. Sempre olhando lá para a câmera, né? Vamos lá. O hospital, aqui sobre o Faustão, né? O Faustão, que é notícia hoje no Brasil, né? Muito se tem comentado, né, sobre o estado de saúde dele. Inclusive, o estado de saúde dele se agravou nas últimas horas. A gente deseja melhoras ao apresentador, né, que tem passado por esses problemas, né? Esses problemas, enfim, a gente deseja aqui melhoras a ele, né? E também, né, temos aqui uma notícia que está lá no Jovem Pan News, né? Onda de calor se espalha pelo Brasil e temperaturas podem bater recordes, né? Então, fica o alerta, hein, pessoal? Isso, fica o alerta, fica alerta. ok? Temos aqui uma outra notícia, né? Twitter X pode quebrar, admite Elon Musk. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, o cara mais rico do mundo. É por conta de gestões anteriores, né, do Twitter, né? Então tá aqui, né? O Elon Musk disse que o Twitter pode quebrar. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Isso parte do cara mais rico do mundo, hein? Vai vendo, Brasil. Vamos lá. Jair Bolsonaro ganha presente em joalheria de Goiânia. Tá aqui, ó. O presidente disse que na última vez que recebeu algo parecido, acabou tendo problema. Pleno News, ok? Pleno News, né? Deixa eu ver se tem mais alguma matéria aqui. Mas enquanto isso, eu peço seu like, eu peço seu compartilhamento e se inscreva nesse canal que porventura você estiver assistindo essa transmissão ao vivo, tá ok?
Então é isso, a gente vai encerrando essa live por aqui, né? Lembrando que temos transmissões sempre, toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. Voltamos na quarta-feira. Tenha uma noite abençoada em nome de Jesus, uma semana de bênção, de paz, de tranquilidade para você e sua família. E vamos orar por Também aqui desejo melhores ao Maurício Kubrusli, né? Maurício Kubrusli, né? Kubrusli. Tô falando assim do jeito que tá escrito aqui. Tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe. Voltamos na quarta-feira, tem uma noite de bênção, uma semana bacana para todos nós aí. Vamos orar pelo nosso país, gente. É preciso orar. Só, se você tem fé, o peso da oração. Isso aqui ninguém tira das pessoas que têm fé e do povo cristão. Se inscreva e compartilhe. Voltamos na quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz e que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo e valeu. Meus amigos, até quarta-feira. Boa noite a todos. Fiquem na paz.